Muito bem, história da literatura pretensiosa. É ele, Gregório de Matos Guerra, depois da vinheta. A poesia de Gregório de Matos Guerra mora no século XVII, Bahia, Nordeste brasileiro, e compõe dentro do conjunto de autores brasileiros o que se conhece como barroco. Barroco é um espírito de época, é uma segunda fase do classicismo com mais subjetividade, dinamismo, considerado feio pelos mais conservadores da época do Renascimento, pós-Renascimento, considerado um estilo diferente daquele que se acostumou ver com Camões, Dante, Shakespeare. O barroco engloba um espírito que é de dúvida, que é de tensão. É um momento na língua portuguesa, na história de Brasil e Portugal, bastante tenso também. Desde 1580, Portugal e Brasil sob domínio espanhol. Deixei aqui na descrição um vídeo sobre Padre Vieira, o que é barroco. A poesia de Gregório de Matos tem um nascedouro no espírito clássico, na sua estrutura. São basicamente sonetos, décimas e poemas de caráter satírico. Revelam o seu apelido de Boca do Inferno. Gregório de Matos chegou a ser punido pela política baiana, por isso foi exilado, morou um tempo na África, só pôde retornar ao Brasil com a condição de nunca mais pisar na Bahia. Ele está em Recife, morto, enterrado lá. E a poesia de Gregório de Matos, basicamente, apresenta essas fases. A fase lírica, emotiva, a fase religiosa, fase filosófica, poesia satírica e a erótica. Também a poesia laudatória, chamada de encomiástica, de louvação. A poesia de Gregório de Matos é um marco dentro da história da crítica social. Antes de Gregório, você sabe, século XVI, o escritor de fato registrado, ficção, é José de Anchieta, com seus poemas de caráter religioso, suas peças de teatro, enfim. Passado o século XVI, chegamos em Gregório. A poesia acaba influenciando outras histórias em nossa literatura, como o próprio Cláudio Manuel da Costa, muito mais adiante Oswald de Andrade, Caetano Veloso. E há pouca literatura de caráter satírica dentro da literatura brasileira, dentro da história da literatura brasileira, por conta de um peso religioso bem grande na história da cultura latina. São poucos os escritores que fazem poesia satírica ou prosa satírica. Luiz Fernando Veríssimo, Oswald de Andrade, Bocage em Portugal e mais um ou dois. Gregório de Matos se instala na história da literatura como um escritor brasileiro por conta da linguagem que usa. Vocabulário afro misturado aí com uma linguagem erudita e, como já disse, basicamente fez sonetos. Barroco ainda, contrastes, dúvida, caráter filosófico, temor, mas não se esqueça, a marca de Gregório de Matos passa pela crítica social, ao governo despótico da Bahia, aos desmandos no período colonial. E isso é um momento realmente corajoso da história desse escritor. O Brasil, que tem um histórico de punição a escritores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, escritores chamados de rebeldes, que a imprensa oficial, a cultura oficial não aceitava. Isso aconteceu com Gregório de Matos também. Vamos às principais marcas da literatura desse poeta. Um dos sonetos importantes de Gregório de Matos é Pecador Contrito aos Pés de Jesus Cristo, que é esse que você está vendo aqui. Ofendi-vos, meu Deus, é bem verdade, verdade, etc. É um poema de caráter religioso em que o poeta pede perdão. Repare o modo como ele trata a divindade como se fosse um parceiro de mesmo nível do século XVII. Isso é perigoso. A figura divina desce à terra, digamos assim,
é colocado num espaço em que há uma conversação possível, como se a figura divina pudesse compartilhar das mesmas angústias que o homem comum. Essa repetição no início do verso com o final do anterior, delinquido, ofendido, maldade, essa é uma figura de linguagem que se chama anadiplose, ao nome. Você está vendo, anadiplose. E ela acaba imprimindo um ritmo ao soneto que lembra uma ladainha religiosa, um caráter de oração. O poeta quer ser abraçado, busca o perdão, etc. Um outro tema recorrente da obra barroca de Gregório é a natureza. Há um penhasco vertendo água. Esse tema foi muito usado por Luís de Camões lá no Renascimento, no século anterior. Começa assim: como exalas, penhasco, licor puro, etc. De novo, aqui está ele. Choras por ser duro, isso é ser brando. Veja que há o paradoxo aí, uma marca do estilo barroco. Brando, calmo, duro, enfim. O licor puro é a metáfora da cachoeira, que vai vivificar o poeta à medida que ele se aproxima desse espaço. Veja que ao final está que quando choras se converte em rio, e quando eu rio se converte em choro. Então a gente vai observar esse contraste, que é comparar a cachoeira como um licor puro que vivifica, mas também o estado que o poeta pode apresentar, que é o de tristeza. A cachoeira seria então a metáfora das lágrimas do poeta. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara, etc, etc, etc. Neste soneto, vamos encontrar uma marca do barroco, que é essa contradição entre ser anjo subjetivo, abstrato, e ser flor. Diante do anjo, o poeta quer ser um adorador, e diante da flor, quer a flor para si, quer pegar a flor. Então esse é uma marca do estilo do Gregório e do próprio barroco, que é a dúvida, que é essa tensão entre o adorar e amar fisicamente. Este descreve com propriedade o labirinto confuso de suas desconfianças. Ó caos confuso, labirinto horrendo, onde não topo luz, nem fio achando, lugar de glória, onde estou penando, casa da morte, onde estou vivendo. Veja que existe já nessa primeira estrofe uma marca do barroco, que é essa dúvida, a tensão, a confusão, angústia, digamos assim, típico do homem do século XVII no Ocidente, que vive esse clima de contra-reforma, o absolutismo, a dominação espanhola, Portugal que quer retomar a sua independência, etc, etc. Então esse caos acaba sendo uma representação de toda essa dúvida e essa angústia, essas incertezas que norteiam a vida do eu lírico nesse caso. Veja que nós encontramos antíteses na primeira estrofe: lugar de glória, casa da morte. Assim como esse caos é certeza, não é desengano, é uma maneira de tratar a circunstância também por antítese. Um caráter clássico na estrutura, que é o soneto, decassílabo, mas prevalece a tristeza, a angústia, a ansiedade do eu lírico nesse caso. Não deixe de curtir nosso canal, deixe seu comentário. Obrigado.